Começa agora o Revista TST com os principais destaques da semana na Justiça do Trabalho. E no programa de hoje você confere: Serviço Social da Indústria é condenado por utilizar estagiários sem supervisão em programa de ginástica. Ricardo Eletro vai indenizar vendedora obrigada a usar uniforme com logomarcas de fornecedores. Conheça o gabinete da ministra Dora Maria da Costa, destaque no Prêmio Gabinete Legal. E no estúdio eu converso com o ministro Guilherme Caputo Bastos sobre dano moral no direito do trabalho. Tudo isso e muito mais. O Revista TST começa agora. A gente começa o Revista TST de hoje com um caso julgado pela Seção 1 de Dissídios Individuais, responsável por uniformizar a jurisprudência trabalhista. Acompanhe. A Seção 1 de Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho reconheceu a uma empregada o direito de manter execução individual de sentença, mesmo em ação coletiva. Em segunda instância, o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região em Campinas, São Paulo, havia considerado desnecessária a ação individual, já que tinha igual objetivo da reclamação do sindicato. Para o TRT, a circunstância caracterizaria falta de interesse de agir e justificaria a extinção do processo sem resolução de mérito. Diante da decisão do regional, a trabalhadora trouxe o caso ao Tribunal Superior do Trabalho. Aqui no TST, a empregada alegou que teve o direito de acesso à justiça comprometido e fundamentou seu pedido no artigo 97 do Código de Defesa do Consumidor, que autoriza a vítima e os seus sucessores a promover execução da sentença. Mas a primeira turma negou o recurso, afirmando que o conflito, já que envolve matéria infraconstitucional e que o recurso de revista na fase de execução só é possível em caso de ofensa direta e literal à Constituição. Com isso, ficou mantido o entendimento do regional. O caso foi parar na SDI 1 e lá o entendimento dos ministros foi outro. Para o relator do caso, o ministro Augusto César Leite de Carvalho, a prerrogativa de escolher a ação individual ou coletiva está relacionada ao próprio direito de acesso à justiça. Assim, o trabalhador tem o direito de escolha e a extinção do processo fica em desacordo com a Constituição Federal. O juízo, com razão, ele está precavido, porque ele percebe que há uma execução coletiva que estaria eventualmente em andamento, e isso inibiria a execução individual. Me parece que a execução individual é direito da substituída. Mas apenas eu faço uma observação em meio à fundamentação de que cabe ao julgador determinar que a parte faça a opção por uma das demandas, mas ele não pode inibir a execução individual no processo coletivo. O ministro Valmir Oliveira da Costa não abriu divergência, mas esclareceu por que foi outro entendimento no julgamento na primeira turma. Eu apenas justifico, não vou divergir, que na primeira turma, na época, nós não conhecemos do recurso de revista porque a matéria não era constitucional, interesse de agir. E apontou-se ali violação do quinto 35 da Constituição. Mas parece que a matéria está pacificada, então eu não vou abrir divergência. Mas foi esse o fundamento, não foi de mérito. Foi de juízo de admissibilidade do recurso de revista na execução em razão da súmula 266. Só para justificar isso. Eu não estou divergindo. Só quer dizer que a jurisprudência, na época, daqui era esta, e depois foi alterada. Todos os ministros da SDI 1 seguiram o voto do relator, que determinou o retorno dos autos à Vara do Trabalho de Itápolis, em São Paulo, para que a trabalhadora escolha a execução coletiva ou individual do processo. Um caso de assédio moral praticado por um gerente do Banco Santander foi julgado pela Seção 2 de Dissídios Individuais. E vamos saber mais sobre o julgamento com a repórter Gisele Mourão. Olá, Gisele. Olá, Ana. Esse caso ocorreu em uma agência do Banco Santander, no Rio Grande do Sul. Após a denúncia de assédio moral, o Ministério Público do Trabalho entrou com pedido de antecipação de tutela com previsão de pagamento de multa para que o Santander coibisse esse tipo de prática. Após a tutela ter sido concedida parcialmente nas instâncias anteriores, o banco entrou com recurso na SDI 2, alegando que o assédio foi praticado por um único gerente e que o caso já estava sendo apurado. Mas os ministros rejeitaram o recurso. Saiba por quê na reportagem. 1 caso de assédio moral praticado por um gerente do Banco Santander foi julgado pela Seção 2 de Dissídios Individuais. E vamos saber mais sobre o julgamento com a repórter Gisele Mourão. Olá, Gisele. Olá, Ana. Esse caso ocorreu em uma agência do Banco Santander, no Rio Grande do Sul. Após a denúncia de assédio moral, o Ministério Público do Trabalho entrou com pedido de antecipação de tutela com previsão de pagamento de multa para que o Santander coibisse esse tipo de prática. Após a tutela ter sido concedida parcialmente nas instâncias anteriores, o banco entrou com recurso na SDI 2, alegando que o assédio foi praticado por um único gerente e que o caso já estava sendo apurado. Mas os ministros rejeitaram o recurso.
Inicialmente, o Ministério Público do Trabalho do Rio Grande do Sul havia entrado com ação civil pública contra o Banco Santander, depois de receber uma denúncia de assédio moral dentro da instituição. Testemunhas ouvidas em audiências administrativas confirmaram que o gerente de uma das agências tratava os empregados com hostilidade, de forma vexatória e humilhante. Por isso, o MPT também pediu na ação a antecipação de tutela para que o banco implementasse medidas que acabassem com a prática de assédio moral antes mesmo do julgamento do mérito. De acordo com o processo, o MPT pediu a antecipação de tutela para que o Santander adotasse medidas efetivas e necessárias para coibir toda e qualquer prática de assédio moral, para que promovesse, através de profissional da área de psicologia organizacional, diagnóstico do meio ambiente psicossocial do trabalho, implementasse normas de conduta que visem a construção de um ambiente de trabalho saudável e realizasse, periodicamente, palestras de conscientização dos trabalhadores para a manutenção do ambiente de trabalho sadio. Além disso, o MPT solicitou que fosse fixada multa diária de R$30 mil caso não fossem atendidas as exigências. Os valores deveriam ser revertidos ao Fundo de Amparo ao Trabalhador. O banco recorreu à seção 2 de dissídios individuais do TST depois que a tutela foi parcialmente concedida em primeira e segunda instâncias. A instituição alegou que o assédio moral foi praticado por um único gerente e que já havia adotado procedimento administrativo para apurar irregularidade. Mas a relatora do caso na SDI 2, ministra Delaide Miranda Arantes, negou o recurso. A ministra explicou que ficou demonstrado que houve assédio moral e, para entender de forma contrária, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado na instância superior. Dos depoimentos prestados pelos empregados e ex-empregados do Banco Impetrante, extrai-se fortes indícios de assédio moral praticado pelo gerente-geral da agência. Constatação de que, para o afastamento da verossimilhança das alegações do Ministério Público do Trabalho da 4ª Região sobre essa prática, reconhecida pela autoridade coatora, exigiria análise das provas e o mandado de segurança não pode ultrapassar o exame acerca da legalidade e da razoabilidade do ato impugnado. O ministro Douglas Alencar Rodrigues concordou com a relatora, fazendo apenas uma ressalva de fundamentação. Se o banco defende que não há essa conduta, por que discutir se é conveniente ou não a imposição dessa decisão? Até porque, se no plano fático não há a conduta, o comportamento reprovável, essa sanção não vai produzir nenhum efeito prático. E na dilação probatória se esclarece os fatos de maneira exaustiva e o judiciário vai decidir de forma com cognição plena, abrindo-se as vias recursais de impugnação próprias de acordo com o devido processo legal. Acompanha a relatora com ressalvas de fundamentação. Já o presidente do TST, ministro Ives Gandra Martins Filho, abriu divergência afirmando que o caso foi pontual, com um único gerente, e não em todas as agências. Deixar uma ação, uma tutela antecipada dessa natureza, tutela antecipada numa ação civil pública em relação a um diretor, aberto o leque para todos os diretores e para tudo quanto seja tipo de assédio moral, como é o comando dessa tutela antecipada, fere sim o devido processo legal. Fere sim o devido processo legal. O que se está abrindo nesse momento é uma discricionariedade muito grande para que o juiz ou qualquer venha a dizer: no meu caso, houve assédio moral por isso, por aquilo, detectar alguma conduta que possa genericamente estar dentro da ideia de assédio moral e, a partir daí, o banco está sujeito a uma multa diária de R$30 mil. Por maioria, vencido o presidente do TST, ministro Ives Gandra Martins Filho, os ministros da SDI 1 rejeitaram o recurso do Banco Santander. E no próximo bloco, SESI é condenado por utilizar estagiários sem supervisão em programa de ginástica.
Revista TST está de volta e chegou a hora de fazer um giro pelas turmas do tribunal. E vamos começar pela primeira turma. O Serviço Social da Indústria vai ter que pagar R$50 mil de indenização por dano moral coletivo por utilizar estagiários de educação física sem supervisão em aulas de ginástica laboral. Apesar de reconhecer as irregularidades, o TRT da Bahia havia negado a indenização por entender que não houve prova de prejuízo aos alunos. Mas no TST, o relator, ministro Hugo Scheuermann, avaliou que o SESI descumpriu a lei do estágio, já que a atividade deve ser supervisionada, e defendeu que também houve descumprimento da lei que regulamenta a profissão de educação física. Por esses fatores, para o ministro, o dano moral coletivo foi caracterizado. A decisão foi unânime. E na quarta turma ficou mantida a condenação por desobediência de um supermercado do Grupo Walmart do Paraná, que descumpriu o acordo que permitia a liberação de empregados em dias de Jogos do Brasil na Copa do Mundo de 2014. A norma coletiva previa a liberação dos empregados 30 minutos antes dos Jogos e, caso o estabelecimento optasse pela retomada das atividades, as lojas deveriam ser reabertas meia hora após o fim das partidas. Ao avaliar o caso, a turma manteve a condenação imposta, mas reduziu o valor da multa, antes estipulada em meio salário mínimo por infração cometida, ao entender que a quantia excedia o valor da obrigação principal descumprida. De acordo com a decisão da quarta turma, o estabelecimento deverá pagar multa referente a um dia de trabalho, com um adicional de 100% a cada empregado. E uma loja da Elos, em Belo Horizonte, foi condenada por reter a carteira de trabalho de um vendedor por 4 meses. O caso foi julgado pela sexta turma. O vendedor alegou que a loja só devolveu a carteira de trabalho depois que ele registrou um boletim de ocorrência. Segundo o trabalhador, ele ficou 4 meses sem o documento. De acordo com o artigo 53 da Consolidação das Leis do Trabalho, a empresa que receber carteira de trabalho e previdência social para anotar e a retiver por mais de 48 horas ficará sujeita à multa. O caso chegou ao TST depois que a empresa, já condenada a indenizar o trabalhador em R$2 mil, apresentou agravo de instrumento na tentativa de reverter a decisão. O relator na segunda turma, ministro Augusto César Leite de Carvalho, negou o pedido, por entender que, apesar de haver controvérsia jurisprudencial, o desrespeito do prazo previsto em lei gera dano presumido. A ministra Kátia Magalhães Arruda seguiu o voto do relator. Ficou vencido o ministro Aloísio Corrêa da Veiga, que votou por dar provimento ao agravo de instrumento. Dando continuidade à nossa série sobre os vencedores do Prêmio Gabinete Legal, que homenageou ministros e servidores pela atuação no TST, nós vamos conhecer agora o funcionamento do gabinete da ministra Dora Maria da Costa, premiado em várias categorias. O desafio da equipe era zerar o escaninho do gabinete da ministra Dora Maria da Costa. A meta foi cumprida e agora nada para mais aqui. À medida que chegam, os processos já são encaminhados para triagem e, de acordo com o grau de complexidade, distribuídos entre os integrantes da equipe. Eu cheguei aqui, tinha 12 mil processos, isso há quase 10 anos atrás. Desses, para triar era mais difícil, para olhar o ano, era mais complexo. Então, toda a equipe sentava e separava aqueles processos que ia fazer, escolhiam. Com a colaboração de 40 servidores, entre assessores e assistentes, hoje a ministra consegue manter o que considera ser o ritmo ideal de trabalho. Ela garante que o foco não está no número de processos julgados, mas na verdadeira solução dos casos, para que os conflitos judiciais trabalhistas não gerem recursos. Nós queremos julgar com julgamento de excelência, porque só número também a equipe não leva isso muito em consideração. A dinâmica de trabalho que prioriza o julgamento de cada processo de maneira singular, sem pressa, tem como diferencial a divisão bem definida das tarefas. Marcelo fica com as atribuições administrativas. Ele é quem coordena a distribuição das demandas de serviço. É uma carga pesada de trabalho, mas que todos levam isso muito a sério.
né? Então, todos vestem a camisa de uma forma muito competente e isso acaba levando a equipe a conseguir alcançar resultados muito bons. Os resultados obtidos com o trabalho em equipe renderam até premiação. O gabinete que terminou 2016 com o menor acervo processual do Tribunal Superior do Trabalho se destacou de tal forma que teve como recompensa o reconhecimento no Prêmio Gabinete Legal em 4 categorias. Além do primeiro lugar na categoria menor acervo processual, a equipe da ministra Dora Maria da Costa foi a segunda mais bem colocada no ranking dos gabinetes com menor tempo médio de processos conclusos. A segunda colocação foi conquistada ainda entre os gabinetes com menor percentual de processos antigos, considerados aqueles com mais de 2 anos da primeira distribuição, e também na categoria processo antigo mais recente. A rotina já vem assim de muitos anos, né? Então o prêmio ele é só uma consequência, ele é só um coroamento de todo esse esforço que foi feito aí durante esses anos todos. E eu acho que a celeridade processual está aí, em você acompanhar dia a dia o seu gabinete e motivar os servidores para poder também ter essa ideia de que nós podemos fazer sim e dar uma celeridade maior. E isso é a verdadeira justiça. E no próximo Revista TST você vai conferir a última reportagem da nossa série. Nós vamos até o gabinete da desembargadora convocada, Silene Santos, que atua no TST desde agosto de 2015. O gabinete conquistou o primeiro lugar na categoria de menor recorribilidade interna. E no próximo bloco, uma entrevista com o ministro Guilherme Caputo Bastos sobre o dano moral no direito do trabalho. O Revista TST está de volta e meu convidado de hoje aqui no estúdio é o ministro Guilherme Caputo Bastos. E nós vamos conversar sobre o dano moral no direito do trabalho, tema do livro do ministro, intitulado O Dano Moral no Trabalho. Ministro, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado pelo convite, estou à disposição dos senhores. Bom, ministro, qual a diferença entre o dano moral e o mero aborrecimento? Os meros aborrecimentos do nosso dia a dia, e isso não é diferente nas relações de trabalho, não estão à altura de serem indenizados ou compensados pelo direito. São meros aborrecimentos, a própria expressão indica que são aqueles dissabores que nós estamos sujeitos a qualquer hora do dia, em casa, no shopping, né, no clube. Ele também se transfere para as relações de trabalho e, portanto, não são ilícitos e não são atos a serem compensados ou indenizados. O dano moral é gênero de uma série de tipos, né, de atos que podem e devem ser indenizados ou compensados, melhor dizendo. Esse sim, esse com estatura de importância nas relações de trabalho, como o assédio moral, o assédio sexual, as questões que envolvam acidentes de trabalho, enfim, o meio ambiente do trabalho, né? Esses sim geram o dano moral gênero, né? Dentro de cada uma de suas espécies, da sua tipologia, e aí o direito consagra uma compensação para este dano. E o que pode configurar o dano moral nas relações trabalhistas? O dano moral, nós temos ele, enfim, nas suas subespécies, por exemplo, o assédio moral, que pode se revelar de uma série de maneiras. O assédio moral, por exemplo, quando a empresa cobra excessivamente, de maneira excessiva, fora do normal, o cumprimento de metas, por exemplo. E o não cumprimento daquelas metas, por exemplo, uma empresa pega este trabalhador ou trabalhadora e expõe a uma situação de constrangimento, por exemplo, faz com que ela use trajes inadequados,
ou faz com que ela, já tivemos casos de colocar trabalhadores para passarem num corredor polonês, por exemplo, né? Um corredor onde as pessoas batem na sua cabeça e tal, coisas assim, é que o senso comum reprova, o senso comum reprova. Então, o direito age nessas horas para dar a este trabalhador ou trabalhadora afetado por essas questões uma compensação financeira, que não se tem propriamente um critério absoluto, mas se tem critérios de razoabilidade, né, de proporcionalidade a este dano. A gente tem o dano moral e o assédio moral. Qual a diferença? O dano moral, enfim, na minha maneira de ver a situação, seria o gênero. O dano moral é tudo isso que ocorre e que enseja que o direito haja para compensar a essa vítima, vamos dizer assim, né? O assédio moral é uma das subespécies que ensejam a condenação em dano moral de uma empresa ou de um empregador, e ele se verifica em várias situações dessas relações de trabalho, né? Como eu disse, pode ser o assédio moral, pode ser o assédio sexual, também gravíssimo, e que a gente, infelizmente, ainda vê, né, nos processos, e de dificílima comprovação. Por isso é que a Justiça do Trabalho também tem as suas regras de comprovação, né, de busca dessas provas, para que também não torne impossível a comprovação de um assédio sexual, por exemplo. E, ministro, ainda existe divergência entre os valores a serem pagos de indenização? O TST está caminhando para se fixar um limite? Quando eu pensei a primeira vez em escrever esse livro, uma das coisas que mais me chamou a atenção foi exatamente isso. Eu tinha uma preocupação num acidente de trabalho, por exemplo, na perda de um dedo, uma parte de um dedo, por exemplo. Nós tínhamos condenação num tribunal nosso do Norte, por exemplo, Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, condenava em R$5.000 a perda desta parte deste dedo. Nós íamos para o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no Rio Grande do Sul, este mesmo dedo, nas mesmas circunstâncias de fato, máquinas muito semelhantes e tal, ficava R$50.000. São valores aleatórios apenas para exemplificar o caso. E nós chegávamos num tribunal, por exemplo, de Minas Gerais, já no Centro-Sul, o Tribunal da 3ª Região condenava este mesmo fato em R$20.000. O que nós fizemos foi exatamente reunir essas decisões de todos os tribunais regionais do trabalho, né? Ver valores que eram valores médios dessas condenações e trazê-los para o Tribunal Superior do Trabalho, e o Tribunal Superior do Trabalho, bom, aí sim, em última instância, é a última palavra, nós definirmos o que seria razoável e proporcional dentro de um ambiente de absoluto subjetivismo, né? Como é que a gente vai poder condenar alguém por um acidente de trabalho e perder um dedo? Enquanto, quer dizer, nenhum de nós né? A doutrina, inclusive, e composta por doutrinadores de peso, né, estudiosos, eles acham que não deve ser compensado este fato, indenizado este fato, exatamente pelo seu subjetivismo. Eu já acho, sou da corrente de que ele deve ser indenizado, deve ser compensado, mas ao prudente arbítrio do juiz, que vai analisar as circunstâncias em que o caso ocorreu, guardadas, tem uma série de fatores, né, os fatos que ensejaram o acidente, e aí depois passa-se a estudar para a empresa, se a empresa é reiterada em cometer aqueles atos ilícitos, o tamanho da empresa, o porte, enfim, tem uma série de requisitos que devem ser considerados na fixação dos valores. Agora, o tribunal já começa, sem partir para um tabelamento, já começa a praticar, em casos semelhantes, valores também já considerados nessa média nacional para questões bastante semelhantes.
mas não há uma tabela propriamente, mas já há um encaminhamento para esses valores médios. Tá certo, ministro. Muito obrigada mais uma vez pela entrevista. Muito obrigado a vocês. Sigo sempre à disposição. Bom, e a entrevista completa pode ser conferida no nosso canal no YouTube, youtube.com/TST. E esta edição do Revista TST termina aqui. Você segue acompanhando as notícias do Tribunal Superior do Trabalho no nosso site e pelas redes sociais. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Tchau!